sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Nós estamos dando início ao nosso culto de oração nesta quarta-feira e para tal já vamos orar, tá bom? Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pedimos a ti misericórdia sempre, meu Deus, por nós, porque somos pecadores e tão falhos diante de um Deus santo e puro como tu és. Mas estamos aqui, Pai, para nos humilharmos diante de Ti, Senhor, para buscarmos a Tua face, neste culto de adoração, de louvor e de clamor ao Teu nome. Nós pedimos a Ti que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, que as nossas petições, Senhor, cheguem como cheiro suave às Tuas narinas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abençoa, Senhor, a cada irmão, cada irmã, Senhor, que está ao alcance aqui, Senhor, da nossa voz, Pai. Seja com eles, meu Deus, e com todas as partes aqui apresentadas nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona. Te concedou grande dia, ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz aquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, qual tua recompensa? O grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, começou as tuas vestes. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, o noivo logo vem. A trombeta
já tocou, e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também, as crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes que vinham adorar. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, irmãos, no capítulo 6 de Mateus, que vai do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: E, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Neste texto, irmãos, nós aprendemos com Jesus a forma correta de orar. Com fé, com amor, com humildade. Não fazê-lo para se apresentar aos homens, para que as pessoas vejam a sua religiosidade, ou vejam que você é uma pessoa de fé, como observou Jesus naquele tempo aos fariseus. E ele nos ensina a fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos em secreto com o Pai que está nos céus, e Ele vai nos recompensar, e Ele nos ouve, e Ele sonda os nossos corações e vê as nossas necessidades. E Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, não é mesmo? Então nós temos que ter esse cuidado em nossas orações para orarmos corretamente. Amém? Por que é tão importante orar? Você sabe o que faz o cristão crescer? A oração. Nunca ache normal passar um dia sem orar. Deixe tudo nas mãos de Deus. Pois quando você diz, eu não vejo saída, Deus te diz, eu guiarei os teus passos. Às vezes está faltando apenas uma oração para tudo mudar. Uma hora gasta em oração rende mais do que centenas de horas de trabalho sem oração. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Vamos então a 5 versículos sobre o poder da oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Pois se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos também agora ter um momento de oração e são os seguintes motivos. Nós vamos estar orando pelas famílias, pelo sustento, pela provisão e gratidão pelo cuidado de Deus para conosco, pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa pandemia, né? Pelos pastores, pela igreja e pela nossa nação. Oremos. Oremos. Soberano e eterno Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Deus querido. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela saúde. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de poder e que governa seu povo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor deu Jesus em sacrifício vivo, Senhor, pela nossa salvação. Agora quero te pedir, meu Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias, Senhor Deus, da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, pelos trabalhadores que estão na linha de frente da pandemia, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando, direcionando e livrando cada um, Senhor, daqueles que te servem, os que não te servem também, Senhor, que estão ali para ajudar seu próximo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te pedir pela nossa nação, Senhor. Cuida da nossa nação, Deus querido. Toma a frente, a direção, porque tua palavra diz que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado por tudo. Recebe nossa adoração. Continue abençoando nossa igreja, Senhor Deus. Continua, Senhor, cuidando dos enfermos da nossa igreja, que são muitos, Senhor Deus, mas nós cremos que o Senhor está na direção de suas vidas. Perdoa nossos pecados, te adoramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer ainda a leitura da palavra de Deus, continuando no Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 13, que é a continuação do texto que nós lemos anteriormente. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em breve sei, céus e terra.
Eu passo a palavra agora ao mensageiro da noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Com alegria, aqui estamos para trazermos a meditação do culto desta quarta-feira, dia 4 de novembro. Que Deus nos abençoe neste momento de meditação na palavra do Senhor. Vamos estar meditando no Salmo de número 118. Sabendo eu que faria cirurgia no dia 30 de outubro, já me antecipei e gravei esta mensagem na semana passada. Então agora ela está sendo disponibilizada para os irmãos neste culto. Esperamos em Deus que já no próximo domingo eu possa estar de volta junto com a nossa amada igreja. Vamos então, meus irmãos, à leitura do Salmo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos. Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como sabemos, meus irmãos, os salmos são poesias, cânticos de louvor a Deus e com muitas expressões, com ensinamentos que podemos extrair destes salmos. E temos também, assim, expressões proféticas. Neste Salmo 118, por exemplo, nós temos expressões proféticas, inclusive elas são mencionadas lá na frente no Novo Testamento.
são do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, do Evangelho de João, em Atos dos Apóstolos, na Epístola de Pedro. E assim, meus irmãos, nós temos versículos mencionados lá no Novo Testamento, justamente deste salmo. Por exemplo, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ora, essa expressão se refere ao Messias, e por isso ela é mencionada lá na frente. Como sabemos, meus irmãos, nem tudo na vida dá certo. Há algumas coisas dão errado. Justamente porque nós somos falhos, não é? Então, se nós somos pessoas que falhamos, algumas coisas na nossa vida acabam não dando certo. Porque também, muitas vezes, meus irmãos, nós agimos assim por conta própria, né? Por aquilo que pensamos, é pela nossa iniciativa, é por aquilo que queremos fazer, e então, porque somos falhos e agimos da maneira como nós queremos agir, algumas coisas saem erradas. Também, meus irmãos, porque nem sempre buscamos a direção do Senhor. Se cumprirmos a vontade de Deus, é claro, não tem como dar errado, mas nem sempre nós buscamos a direção, a vontade do Senhor. Agimos por conta própria e então as coisas algumas vezes dão erradas. Quando as coisas dão certo, é por mercê de Deus, é bênção de Deus. E neste caso, meus irmãos, devemos reconhecer e agradecer a Deus por sua bondade. De certa forma, é isso que nós verificamos aqui neste salmo, né? Num período em que as coisas deram certo aqui para o salmista. Ele reconhece isso e ele manifesta a sua gratidão a Deus. Este, então, meus irmãos, é um salmo, assim, notadamente, de ações de graças, de alguém que reconhece e agradece as bênçãos de Deus. O versículo 1 nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ora, essa expressão se repete 4 vezes neste mesmo salmo. O salmista, ele estava assim convencido da bondade e da misericórdia do Senhor. E nós, meus irmãos, estamos convencidos disso? Nós podemos perceber a bondade e a misericórdia do Senhor, esta misericórdia que se renova a cada manhã e que vai nos abençoando no dia a dia. O salmista, ele reconheceu isto na sua expressão, na sua composição deste salmo. E nós também reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus? A quem o salmista convoca para render ações de graças? Ora, em primeiro lugar, a todos indistintamente. É o que diz o versículo 1. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é um convite assim amplo, estendido a todas as pessoas. Um convite estendido a todos indistintamente. Em segundo lugar, ao povo de Israel. O versículo 2 diz: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, uma convocação aqui específica para a nação de Israel, para celebrar e para agradecer a misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos o convite à casa de Arão. O versículo 3, diga, pois, a casa de Arão, sim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aqui temos uma referência aos sacerdotes, então aos líderes, aos pastores, aos sacerdotes. Ele faz esta convocação para que também reconheçam a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Em quarto lugar, ele convida os que temem ao Senhor, também de uma forma específica, aqueles que
se submetem ao Senhor, que temem ao Senhor. Diz o versículo de número 4. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Pessoas que não temem a Deus, naturalmente, não reconhecem as bênçãos de Deus. Não consegue identificar as misericórdias do Senhor sobre as suas vidas, porque não tem temor de Deus em seus corações. Gratidão e adoração são atitudes próprias daqueles que temem ao Senhor, e são justamente esses que o salmista convida para este cântico, dizendo, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Quais são os motivos do salmista para ações de graças? Quais os motivos que podemos identificar neste salmo? Em primeiro lugar, porque o Senhor ouviu a sua oração. Diz o versículo 5, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, quer dizer, me deu descanso, me deu paz. Então, este é um motivo, né, da sua gratidão, porque o Senhor ouviu a sua oração. Ah, meus irmãos, quantas vezes Deus tem ouvido as nossas orações, Ele nos tem dado alívio, nos tem dado descanso, nos tem dado paz. Então, assim como o salmista, nós temos também como motivo de gratidão a Deus a resposta do Senhor às nossas orações. Em segundo lugar, diz o salmista, porque o Senhor estava com ele. O versículo 6 diz, o Senhor está comigo. No versículo 7 ele diz, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Então havia outras pessoas que ajudavam, que estavam com o salmista, e apesar de ser um salmo anônimo, pelo que tudo indica, este é um salmo escrito por Davi. Ele não é dito aqui, mas as características, os fatos que envolvem este salmo, nos levam a pensar que este também era um salmo de Davi, ou de algum oficial que lhe servia. Então ele tinha pessoas também que estavam ao seu redor, que lhe ajudavam. Mas acima de tudo, ele reconhece a mão de Deus, a ajuda de Deus. Que bom, meus irmãos, sabermos que o Senhor, Ele está conosco, assim como o salmista, ele reconhecia. Ele, estando conosco, Ele nos traz paz e segurança. Ele nos ajuda e nos livra das tribulações. No verso 6, o salmista ainda diz, não temerei, que me poderá fazer o homem? Por que ele não tinha temor? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. No versículo 8, ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E no versículo 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Então, meus irmãos, esta ajuda do Senhor era fundamental para o salmista, ele reconhecia isso, e ele preferia a ajuda do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, porque o Senhor lhe deu vitória sobre os seus inimigos. No versículo 10 diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. No versículo 12, ele diz, como abelhas cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. E no versículo 13 ele diz, o Senhor me amparou. Então, em meio às dificuldades, às lutas, em meio aos ataques das outras nações, né, provavelmente a Israel, por isso temos a impressão de que foi Davi que escreveu este salmo, ele diz, a todas a destruir. E ele reconhece que em todas essas batalhas o Senhor também o amparou. Percebam, meus irmãos, que humildemente ele atribui as suas vitórias ao Senhor. Ele diz, né, por duas vezes, em nome do Senhor as destruir. Ele poderia ter dito, olha, foi mérito meu, foi porque eu comandei
o ataque, porque eu fiz a guerra, foi por causa do meu exército, enfim, foi por causa dos meus méritos, mas não. O salmista aqui, ele reconhece, né, as vitórias que teve sobre todas as outras nações, e ele humildemente atribui as suas vitórias ao Senhor, dizendo: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas cercaram, que é de todos os lados, o ataque vinha de todos os lados, mas mais uma vez ele reconhece humildemente, e ele diz: em nome do Senhor as destruí. Nos versos 15 e 16, ele diz: a destra do Senhor faz proezas. Ele reconhece que foi realmente a mão de Deus que lhe deu as vitórias, né? Que fez proezas, ele conseguindo ser bem-sucedido, ser vitorioso contra todas as nações, contra todos os seus inimigos. Então, ele atribui as vitórias ao Senhor. Em quarto lugar, porque o Senhor o salvou da morte. No versículo 14, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Então, ele reconhece a salvação que vem do Senhor. No versículo 15, ele diz: na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação, mais uma vez, referindo-se à salvação que vem do Senhor. Versículo 17: não morrerei, antes viverei, porque o Senhor o havia poupado, o Senhor havia lhe preservado a vida. No versículo 21, ele diz: render-te-ei graças, porque fostes a minha salvação. Então ele reconhece como bênção e misericórdia do Senhor, o Senhor o ter livrado da morte. Em quinto e último lugar, porque o Senhor era a garantia da sua justiça. No versículo 19 ele diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Ora, todos nós queremos, né, a justiça, precisamos mesmo da justiça de Deus. E esta foi a prece do salmista: abre-me as portas da justiça, entrarei por ela e renderei ações de graças. No versículo seguinte, versículo 20, ele diz: esta é a porta do Senhor, por ela entram os justos. Então é com isto que o salmista contava, com essa justiça de Deus, esta porta da justiça, e de fato ele, de certa forma, já desfrutava dessa justiça de Deus, porque ele reconhece as bênçãos de Deus e as misericórdias de Deus que estavam lhe cercando, e naquele período da sua vida, lhe dando assim muitas vitórias, como aqui nós já mencionamos. Conclusão, meus irmãos: você consegue reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida? Se conseguimos, meus irmãos, que bom, né? É maravilhoso, isso nos alegra, nos conforta, e temos assim motivos de louvor a Deus quando somos capazes de reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você reconhece que Deus lhe tem dado vitórias? Sabe quantas coisas têm acontecido ao longo da sua vida? Quantas vitórias, coisas pequenas e coisas grandes, não é? Coisas simples e coisas importantes, mas quantas vitórias Deus tem dado à sua vida? Você está entre as pessoas que rendem ações de graças a Deus? O seu coração é assim, agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele lhe tem dado? Tomara que sim, meus irmãos, tomara que sim, porque agradecer e adorar a Deus é uma experiência maravilhosa. É o resultado de alguém que foi abençoado, que foi preservado, que teve vitórias na sua vida, alguém que recebeu a salvação, alguém que recebeu da justiça de Deus. Então é alguém assim, de certa forma, privilegiado, que foi alcançado pela boa mão de Deus. Então felizes são aqueles, não é, que conseguem enxergar a bondade de Deus, que conseguem contar as vitórias, que têm motivos de ações de graças.
Felizes são aqueles. Esta é e sempre será uma experiência maravilhosa. Assim concluímos, meus irmãos, a nossa meditação neste salmo. Este salmo, assim como muitos outros salmos, justamente proclamam a bondade de Deus, os favores de Deus, e muitos são salmos de gratidão a Deus. Que nós tenhamos, meus irmãos, sempre esta alegre experiência de rendermos graças a Deus, de termos um hino de louvor, um hino de gratidão ao nosso Deus. Que Ele aplique poderosamente a sua palavra sobre as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos, encerrando assim o nosso culto nesta quarta-feira. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação na tua palavra e por todas as participações, todos os atos deste culto. Te agradecemos pela vida dos teus servos que puderam cooperar conosco através da direção, do louvor, da música. Ó Deus, retribui a cada um dos teus servos. Aplica a tua palavra sobre as nossas vidas e abençoa, Senhor, a tua igreja, que ainda não se reúne às quartas-feiras, ainda estamos sem o nosso culto presencial de oração, mas nós colocamos a vida de cada um dos teus servos em tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, aquilo que cada um tem passado, que cada um tem enfrentado, quais são as necessidades materiais, emocionais ou espirituais. Senhor, visita cada um com a tua bênção, atendendo às necessidades de cada um dos teus filhos. Renova as nossas forças, as nossas energias. Cuida de nós, dando-nos saúde, nos livrando de todo o mal, nos livrando da enfermidade. Continua, Senhor, abençoando o teu povo e nos conduzindo em sabedoria. Ajuda-nos a andar na tua presença. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Um abraço a toda a nossa igreja.